Alô você, sejam bem-vindos ainda na nossa série aí, controle de hemorragia no atendimento pré-hospitalar. Vamos falar hoje nos cuidados na aplicação do nosso torniquete. É muito comum em um ambiente de estresse em que nos descuidemos da técnica. Nesse cenário, devemos estar bem atentos em que um ferimento por arma de fogo, um ferimento por arma branca, ou alguma situação de um sangramento, uma hemorragia exsanguinante, devemos utilizar o mais rápido possível o nosso torniquete em extremidades. E temos que ter alguns cuidados ou atenção direcionado para essa aplicação. Um dos cuidados é, ao aplicar esse torniquete em alguma extremidade ferida de uma vítima, a gente precisa informar a mesma, se ela estiver consciente, obviamente, que ela vai sentir dor na aplicação desse torniquete. Mas, entretanto, será necessário a sua aplicação. Por que é importante informar? Porque no momento da aplicação, quem já fez a autoaplicação e quem já utilizou ele na prática sabe que ocorre uma dor e essa vítima precisa estar preparada justamente para isso. Então, o primeiro cuidado, a primeira atenção que nós vamos destacar neste momento é você informar a essa vítima da aplicação. Beleza? Segundo cuidado que nós devemos ter ao aplicar, você, operador do atendimento pré-hospitalar, deve observar a roupa, se não há algum objeto ali por dentro, uma chave ou o celular, carteira, etc., que possa prejudicar a eficácia dessa aplicação. Porque no momento em que vamos fazer a aplicação, em que vamos fazer o ajuste e logo após nós vamos fazer rodar o molinete, se tiver algum objeto aqui, chaves ou celular ou a própria carteira, isso vai prejudicar a eficácia desse torniquete. Então é importante também, um dos cuidados é ficar atento a objetos no local onde você vai aplicar. Uma terceira observação: não se deve afrouxar esse torniquete após a sua aplicação. Em hipótese alguma. Não existe estatística, não existe fundamentação, não existe estudos, historicamente falando, do uso do torniquete, de perda de algum membro superior ou inferior por conta da aplicação do torniquete em extremidades. Então, anteriormente, houve aquela mística de que se o percurso for muito longo, a gente afrouxar por conta de alguns mecanismos aí que poderia ser prejudicial e ocasionar uma falência renal, como o excesso de toxinas e a própria mioglobina. Mas hoje isso já foi destacado, que o benefício do uso do torniquete é maior do que o seu risco. Então, não se deve afrouxar o torniquete após a sua aplicação. Terceiro cuidado que nós devemos ter ao aplicar o torniquete de extremidade, ter atenção para que esse seja apertado o suficiente, né? E assim ele oclua o pulso distal do membro ferido. É importante você estar atento para essa oclusão. Quando da aplicação, nós temos que observar a técnica em colocar ele alto e apertado, justamente para que ele não fique com folga. E essa observação aqui é importante, você verificar se a folga, se os seus dedos entram aqui. Se seus dedos entrarem é porque ele está folgado e precisa de ajustes. Então, é importantíssimo, um cuidado importantíssimo é ter atenção para que seja apertado o suficiente para ocluir, né, o membro que foi ferido e assim fazer a sua eficácia plena.
Caso ele não seja apertado o suficiente, o que é que pode ocorrer? O que a gente chama de um fenômeno chamado de torniquete venoso. Ele não vai ter a sua eficácia. E aí sim podemos destacar alguns problemas com a própria síndrome compartimental, aqui por conta de um torniquete venoso. Então, atenção na hora da sua aplicação. Ainda sobre alguns cuidados, você, operador de APH, deve ter em mente que eu não devo demorar, em hipótese alguma, para decidir essa aplicação. Obviamente, no momento do estresse, em uma zona que não é controlada, obviamente você pode estar na zona quente, um ambiente não controlado pode, por algum momento, se distanciar da realidade. Mas você precisa focar que em uma hemorragia ensanguinante de extremidades, os guidelines e os algoritmos, tanto do Stop the Bleed, como do PHTLS, como do ITLS, eles recomendam a utilização do torniquete alto e apertado. Quando houver essa hemorragia grave, ameaçadora da vida, em regiões que são compatíveis com a aplicação. Após essa avaliação rápida, você precisa pensar rápido, como o próprio PHTLS traz, analisar os princípios e a preferência. O meu princípio é controlar aquela hemorragia. Se a preferência for o uso do torniquete, você deverá aplicá-lo imediatamente, pois ele poderá ser uma ferramenta que vai salvar a vida dessa vítima e fará a diferença toda na vida e na morte dessa vítima no atendimento pré-hospitalar. Forte abraço e até a próxima.